Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Administração Financeira. Hoje, pessoal, o nosso conteúdo vai ser continuação dos vídeos que a gente já tem falado sobre inflação, mas para dar um destaque em uma coisa muito importante, inclusive num contexto muito atual, que é fazer qualquer tipo de correção dos nossos dados com base então em algum tipo de taxa. No caso mais comum, a gente tem falado então de correção com base na inflação. Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de gasto, digamos, que ocorreu no ano passado e eu tenho a intenção de fazer a correção desse gasto, ou desse valor, digamos que eu fiz um investimento no ano passado e eu quero fazer pelo menos uma estimativa do que seria a correção dos valores feitos anteriormente para um período atual, então a gente tem que fazer então, o que a gente tem chamado de correção monetária. Então, o que era muito comum antigamente, quando você tinha inflação muito alta, você tinha que fazer a correção desses valores de uma forma muito constante. Atualmente, a gente também costuma fazer isso. Então, a gente vai demonstrar para vocês nesse vídeo como é que a gente faz cálculos de correção monetária. Então, vamos lá. Então, só para a gente contextualizar, o que a gente fala como correção monetária nada mais é então do que uma atualização monetária que é dada mediante então a correção dos valores históricos a partir então de índices que estabelecem a diferença relativa num momento do passado em comparação com outro momento posterior. Essa correção monetária então ela vai se dar da seguinte forma. Então eu vou fazer a correção do valor que eu estou corrigindo para esse período vai ser com base em um período anterior. Então a gente está falando de um período XT, vai ser então com base no período XT menos 1, então o período anterior, multiplicado então por 1 mais essa taxa que a gente vai fazer, então a taxa do período T que a gente está querendo fazer a correção. Então, por exemplo, pessoal, já que a gente está querendo fazer uma correção de um valor, observe o exemplo aqui, esse 9,9. Então, o exemplo 9.9 vai dizer que uma certa empresa, por meio de um acordo coletivo de trabalho, assumiu um papel, um pacto inarredável. Então, ela quer fazer a correção dos salários em, no mínimo, pelo poder da inflação do período. Então, nesse caso, sabendo que a última data base, o salário de um certo funcionário, era de R$ 2.371,28, a empresa, então, ela vai pegar o índice do período, então do período anterior, acumulado então num valor de 5,28%, e depois ele vai fazer então a correção desse salário. Se a gente jogar na fórmula, pessoal, que a gente viu anteriormente, a gente vai pegar então, se o período atual, que é o que eu estou querendo saber, é o período XT, então o período XT menos 1, que seria então o período anterior, então nesse caso vai ser o salário base do período anterior, que era de 2.371,28, que eu tenho então o interesse de atualizar, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa de juros do período. Quando eu faço 1 mais essa taxa do período, então percebam que é como se eu estivesse acrescentando 5,8% a 100%. Lembra? 100% então é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então 100% mais 5,8% é como se eu estivesse acrescentando, e a única forma correta de fazer qualquer tipo de acréscimo ao valor de 2.371,28 mais 5%. Então me retornará o valor de 2.496,48. Então percebam aqui, por exemplo, pessoal, se eu fizesse a multiplicação simplesmente a multiplicação de 2.371,28 multiplicasse pelo valor de 5,28, eu teria então o quanto que representa de 2.371,28, 5,28%. Então, se eu faço a multiplicação desses valores, então o valor que eu encontro é então o percentual que representa 2.371,28, 5,28% disso tem que ser 125,20. Só que nesse caso, já que eu estou querendo acrescentar, fazer a correção desse valor, então o período anterior, na verdade aqui é um salário, atual que eu vou corrigir. Então nesse caso, eu quero acrescentar a esse salário de 2.371 R$ 125.
Nesse caso, então, eu poderia achar primeiro 100% e depois fazer o acréscimo. Pegar o valor de 2.371 e somar a 125,20, certo? Que também me devolve o valor de 2.496. Só que uma forma mais rápida para fazer isso é justamente se a gente pegar esse valor de 2.371 e multiplicar por 1 mais o 5,28%. Então isso já me devolve rapidamente a resposta final, que é 2.496,48. Ok, pessoal? Pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida com qualquer cálculo relacionado à correção monetária, fiquem à vontade em perguntar. Deixem aqui nos comentários ou entrem em contato, que daí a gente consegue explicar um pouco melhor sobre como é que a gente interpreta uma correção monetária. Depois, pessoal, já que esse aqui foi para um período, como se a gente estivesse analisando o período do ano anterior, acumulado a inflação do período anterior, que foi de 5,28%, eu faço somente uma correção. Mas digamos então que a gente tem o período acumulado em meses. Então, no exercício ou no exemplo 9.10, aqui a gente está dizendo o seguinte, que no mês de março de um certo ano, uma certa empresa, então, ela gastou R$ 40.250 e ela quer atualizar esses gastos para o período posterior a 3 meses. Então, é de março, a gente vai contabilizar abril, maio e junho. Então, nesse caso, eu estou acumulando 3 períodos. Eu posso fazer, então, da seguinte forma. Então, levando em consideração essa fórmula que eu mencionei, ou que, na verdade, que está posta anteriormente aqui, então, é como se eu pegasse o período de referência que eu tenho, que nesse caso, então, é esse valor de 40.250, eu vou multiplicar por todas as taxas, só que, como a gente viu na aula anterior, pessoal, acúmulo de taxas, ele sempre vai acontecer por 1 mais a taxa do período vezes 1 mais a taxa dos próximos períodos, assim sucessivamente. Eu só consigo fazer acúmulo de taxas dessa maneira. Ok, pessoal? Então, observem aqui. Se eu quero corrigir o valor de 40.250, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa de abril vezes 1 mais a taxa de maio vezes 1 mais a taxa de junho. Então, nesse caso, se eu faço a multiplicação desses 3 períodos dessa maneira, multiplico pelo valor de 40.250, o que eu tenho que achar, então, é o valor final de 40.864, certo? Vamos tentar fazer isso aqui tanto pela HP quanto aqui pelo Excel. Se a gente fizesse pela HP, pessoal, existe uma função muito fácil e muito tranquila que a própria HP ela já facilita os nossos cálculos. Então, se eu quero acrescentar períodos sucessivos, como se fossem então, acúmulo de taxas período a período. Então, aqui a gente não está falando da mesma fórmula de juros compostos. Mas sim existe um acúmulo de taxas, que elas não são iguais, mas elas são taxas período a período. Então, esse 40.250, ele vai se acumular a taxa de 0,74, vai acumular a taxa de 0,33 e vai acumular também 0,45%. Então, são acúmulos sucessivos. Nesse caso, a HP então tem uma função que é bem simples. Eu coloco 40.250, tecla Enter, depois eu vou acrescentando as taxas. Eu coloco 0,74, pressiono então a tecla percentual e depois somo. Então, 0,74% mais. Depois, 0,33% mais. 0,45% mais. Então, eu vou somando, é como se então, de fato, eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fiz nessa fórmula. A HP, então, ela vai me devolver um valor acumulado do valor de 40.250 para um valor de 40.864. Percebam aqui, pessoal, então é como se eu fizesse da seguinte maneira, só que a HP ela vai traduzir isso de uma forma bem mais rápida. Então é como se eu fizesse 40.250 multiplicado por 1 mais a taxa de referência do período, que é 0,74, eu vou achar um valor de 40.547.
Isso, então, é como se fosse um valor que ele vai ser carregado para o mês de maio. Então, é como se o valor atual, então, de maio fosse o valor que eu descobri do acúmulo da taxa da inflação do mês de abril. Só que, então, para o mês de maio, eu vou acrescentar a taxa de inflação que foi do período de maio, que é de 0,33%. Então, eu vou pegar o valor de 40.547,85, multiplicar por 1 mais o 0,33%, e eu vou achar, então, o valor de 40.681. Então, aqui, mesma coisa, eu tenho o valor do final do mês de maio, ele vai ser acumulado, ou vai ser carregado para o mês de junho, e daí com isso, esse valor final, eu faço a mesma coisa com a taxa de 0,45. O valor que eu tenho que achar, então, no final do período é de 40.864,73. Então, dessa fórmula, eu fiz o acúmulo de taxas diferentes para cada um dos períodos, já que então a gente está falando de inflações diferentes para cada um dos períodos, certo? Ou uma forma reduzida, uma forma mais resumida para encontrar esse valor de 40.864 é justamente a gente fazer pela fórmula que a gente viu anteriormente, que então seriam acúmulos de períodos subsequentes com taxas diferentes, para a gente fazer a correção desse valor de 40.250. Ok, pessoal? Pessoal, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade aqui então para colocar os teus comentários aqui embaixo. E dessa forma, então, a gente vai acrescentando mais conteúdo ou mais contexto também para todo mundo que tem interesse em saber sobre inflação e correção monetária. A participação de vocês é muito importante, então fiquem à vontade, deixem comentários aqui se vocês tiverem dúvidas. Vamos para o próximo exemplo? Então, o exemplo 9.11 aqui, pessoal, então ele vai dizer o seguinte: determinada empresa ela deseja atualizar monetariamente suas despesas no primeiro trimestre. Então, para o período então, de janeiro, fevereiro e março, a partir então das despesas mensais e índices de atualização, ele quer então que a gente faça a correção monetária dessas despesas até o final desse trimestre. Então, eu tenho que considerar o final de cada mês como data base para essas despesas. Então, pessoal, digamos que eu tenha feito a pesquisa sobre qual foi a taxa inflacionária para cada um desses períodos, então eu consigo fazer a correção monetária desses períodos sem nenhum problema. Então percebam que para o mês de janeiro eu tive um IPCA de 0,77%, depois para o mês de fevereiro foi 0,32% e para o mês de março foi de 0,25%. Se eu quero fazer acúmulos de períodos que aconteceram anteriormente a mim, pessoal, então, digamos, quanto é que foi ou quanto é que vai ser o valor acumulado da inflação para o período de fevereiro, levando em consideração que a gente está no período de março atualmente. Pessoal, essa inflação para o período de março, eu não contabilizo para o mês de março. Porque no caso, então, ele é um período atual. Esse valor que eu paguei hoje, ele é como se ele já não tivesse nenhuma inflação. Então, nesse caso, eu estou pagando o período atual, ele não precisa fazer nenhum tipo de correção. Então, só que o problema vai começar a partir dos períodos anteriores. Se eu estou no período hoje pagando já um valor com a inflação do mês de março, o mês de fevereiro, então, esse valor que eu paguei no mês de fevereiro, que foi de 122 milhões, na verdade 122 mil, ele vai ter que ser corrigido pela inflação do que eu acumulei no mês de março. Então, o período de março, eu vou fazer a correção para o mês de fevereiro. Então, nesse caso, a forma mais fácil para a gente acumular IPCAs que aconteceram anteriormente a mim, eu tenho que carregar então a inflação que aconteceu no período anterior. Então, nesse caso, para o período de fevereiro, eu carrego o IPCA do mês de março. Então, nesse caso, eu vou acumular junto a esse valor de 122.437, 0,25% que aconteceu no mês de março. Então, nesse caso, eu vou pegar 122, multiplicar por 1 mais esse IPCA acumulado de
0,25%. Então, se eu fizer a correção do valor de 122.437 pelo IPCA acumulado de 0,25%, então eu vou achar um valor de 122.743,09. Então, nesse caso, eu já faço a correção, levando em consideração a inflação do período de março. Agora, o IPCA acumulado, levando em consideração que já transcorreu do mês de março e também o mês de fevereiro, eu tenho que levar em consideração o acúmulo de taxas inflacionárias. Então, nesse caso, pessoal, se vocês têm dúvida com relação a isso, eu aconselho então também a voltar no vídeo anterior que a gente tem falado sobre inflação e como a gente faz acúmulo de taxas. Então, nesse caso, eu posso fazer 1 mais a taxa do período anterior, de 0,25%, e depois eu vou acumular então, com a taxa do período de fevereiro de 0,32%. Então, dessa maneira, essa multiplicação de 1 mais a taxa vai me devolver, então, uma taxa acumulada. Se eu subtrair depois um valor de 1, eu acho, então, a taxa acumulada do período, ela foi de 0,57. Pessoal, percebam que, por mais que, se eu fizer o somatório disso aqui, dê o valor de 0,57, percebam que aqui, na verdade, ele está um valor que ele foi, de certa forma, ele está sendo aproximado, então, porque eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Se eu aumentar as casas decimais, percebam, então, que a gente vai começar a aumentar a diferença. E se a gente está falando, então, de multiplicação de valores muito grandes, então a gente está falando na casa dos milhares aqui, qualquer erro que a gente tenha aqui, a gente já vai estar, de alguma forma, não fazendo a correção correta dos valores para os períodos correspondentes. Então aqui, por mais que o somatório de 0,32 e 0,25% de fato dê 0,57, mas ele dá 0,57 fechado. Então é 0,57, 0,000000. Nesse caso, se a gente faz o acúmulo de taxa, ele vai me devolver o valor de 0,5708. Então não é a mesma coisa que simplesmente somar esses valores, certo? Não é só somar um mais o outro. Então nesse caso, ele vai ficar 0,5708. Se eu quero fazer a correção, então eu faço da mesma maneira que eu fiz para o período de fevereiro, eu posso copiar a fórmula da mesma maneira, porque ele vai me devolver o valor de 116.662,13, certo? Que eu faço então a multiplicação das despesas vezes 1 mais a taxa acumulada. Então, nesse caso, se eu fosse fazer a correção monetária mês a mês em um trimestre que já foi transcorrido e eu sei as taxas inflacionárias para esses períodos, então eu tenho que fazer o acúmulo dessas taxas para depois então fazer a multiplicação pelo mês referente a cada uma dessas taxas. Ok, pessoal? Então, se eu quero fazer a correção, aqui é o mesmo valor. O valor, então, dessas despesas que foram de 371.656, então, se eu fizesse a correção por essas inflações, eu teria, então, 372.624,22. Então, a gente já tem uma discrepância com esses acúmulos de taxas. Ok, pessoal? Para finalizar, a gente tem mais um exercício e ele também vai seguir a mesma lógica do que a gente fez aqui anteriormente. Percebam então, pessoal, que aqui a gente já vai fazer uma expansão de um período de 12 meses para a mesma empresa e ela quer corrigir as despesas que ela teve no período. Então, digamos que essas informações elas foram do ano anterior. Então, eu tive esses valores para o ano de 2019, por exemplo. Já no ano de 2020, se eu estiver fazendo uma projeção para um próximo ano, digamos que seria o ano de 2020, então nesse caso eu vou ter que carregar a inflação período a período. Da mesma maneira que eu fiz anteriormente, percebam aqui, eu começo sempre pelo mês de dezembro, porque o mês de dezembro, então,
se fosse o período atual, esse mês de dezembro, Então, o mês de dezembro, ele transcorreu um IPCA de 0,78%, então ele já corresponde a esse valor de 101.444. O que eu tenho que levar em consideração, então, que ele não precisa de uma alteração, mas na verdade, ele não vai precisar de nenhuma correção. Mas o período de novembro para trás, ele já vai acumular essa inflação do mês de dezembro. Então, para o mês de novembro, eu acumulo então o que já transcorreu para o mês de dezembro. Então vai 0,78%. O mês de outubro, então eu vou acumular, já com o que eu tive do mês de dezembro, também o valor de novembro. Então, o mês de outubro, eu vou pegar o 0,78 que foi carregado do mês de dezembro, multiplicar por 1 mais, na verdade, estou fazendo multiplicações de taxas, então é 1 mais 0,78 vezes 1 mais 0,49. Depois, eu subtraio por 1, eu acho então quanto é que foi a taxa acumulada do IPCA até o mês de outubro. E se eu for fazendo assim, período a período, até chegar em janeiro, se eu fizer a mesma fórmula, período a período, eu chego então até janeiro, acumulando então uma taxa de 5,6265%. Então, nesse caso, até janeiro, se eu, por exemplo, para o próximo mês, para o mês de janeiro de 2020 aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer a correção de todas essas taxas período a período, eu teria que corrigir esse valor de 116 por 5,6265. Então, que me devolveria um valor de, deixa eu fazer o cálculo, então, 116 mil por 1 mais essa taxa de 5,6265, que me devolve então um valor de 122.526,77. Faço isso para todos os períodos de referência, então eu encontro o valor, os valores corrigidos para cada um desses períodos, para cada um desses meses. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, somente assim que eu consigo fazer a correção monetária, levando em consideração as taxas periódicas em um ano de 12 meses aqui, para esse exemplo. Ok, pessoal? Então, nesse caso, a gente foi acumulando períodos de trás para frente. Então, de dezembro até janeiro e depois multiplicando, então, por esse acúmulo de taxa. Então, a gente sempre vai multiplicar as despesas que foram as minhas referências pela taxa acumulada para cada um dos períodos. Ok, pessoal? Então, com isso, até aqui a gente encerra o nosso conteúdo sobre correção monetária. Já fez alguns exemplos, já tem alguns exemplos bem definidos aqui. Mas, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade em colocar aqui ou entrem em contato comigo, que daí a gente vai criando sempre mais conteúdo para melhorar o seu conhecimento e o conhecimento de todo mundo que tiver interesse em saber um pouco mais sobre o assunto. Ok, pessoal? Agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!